Pronto. Então, meus irmãos, hoje daremos início à consideração daquilo que aqui na obra Fundamentos de a Filosofia Esotérica, ele resolveu chamar de 6 itens numerados. Nós vimos as 3 proposições fundamentais. Então, creio eu, que logo em seguida vem os 6 itens numerados. São 6 pontos sobre os quais precisamos ponderar durante todo o estudo de A Doutrina Secreta, porque também canalizam, eles ligam as ideias de ponto a ponto, fazendo com que nosso pensamento muito concreto possa ir alcançando instâncias mais abstratas, ideias menos corpóreas, imagens e símbolos que auxiliem nossa mente a ir rudimentarmente tocando no santuário da doutrina secreta, que é a sabedoria antiga, que é canalizada pelos nossos princípios superiores, Manas superior, Budi e o princípio átmico, que estão na nossa alma imortal. É por isso que tem que ter meditação, tem que ter quietude, tem que ter mudança de vida. Estes princípios auxiliam muito. Quem, porventura, estiver fazendo uso do livro físico, os 6 itens numerados começam com uma nota na página 36 e uma introdução na 37. Sigamos. Nota na 36. O estudo das 3 proposições fundamentais, adverte Madame Blavatsky, deve ser seguido pelo dos itens numerados no resumo, no final do volume 1, parte 1. Parece que sua intenção era reunir os aspectos essenciais da doutrina secreta, apresentados até ali em alguns parágrafos ordenados. Ela começa, porém, no primeiro parágrafo numerado, com a referência à seção introdutória da obra, onde reúne uma enorme série de evidências que estabelecem, sem qualquer dúvida, a existência de uma tradição esotérica. Além disso, no 6º parágrafo numerado, ela se recusa a se limitar a uma mera recapitulação e acrescenta uma considerável quantidade de informações sobre aquelas hierarquias de seres por cujo intermédio, abre aspas, o universo é construído e guiado, fecha aspas. Ainda assim, ela retorna mais uma vez à lei fundamental de todo o sistema, a unidade essencial da existência. Em suma, ela insiste que sempre houve esse tipo de estudo em toda e qualquer época em que existiu seres humanos e que existia uma tradição.
Isto significa ordem e ordens de trabalhadores cuja função é proteger e resguardar os ensinos e divulgar apenas quando apropriado e aqueles que fazem por onde obter as informações pelas razões corretas. Na última proposição, ela abre a nossa mente para as hierarquias criadoras e o efeito sobre o conceito de DEUS, aspas, já vai sofrer um abalo significativo. Seis itens numerados. A autora destas afirmações tem que se preparar de antemão para encontrar grande oposição e mesmo a negação que afirma nesta obra. Não que exista qualquer pretensão de infalibilidade ou de exatidão perfeita em todos os detalhes do que aqui se diz. Nada de Bíblia, nada de revelação espiritual e nada de dogma na doutrina secreta. Ela se recusa a admitir infalibilidade e exatidão perfeita em qualquer aspecto sobre tudo que nós estamos estudando. É tudo objeto de estudo. Mas as informações foram obtidas e devem ser distribuídas. Por que não? É semelhante à ciência. Vai se aprendendo cada vez mais com a experimentação. Seguindo. Existem os fatos e eles não podem ser negados. Mas, devido às dificuldades intrínsecas dos assuntos tratados e às limitações quase insuperáveis da língua inglesa, como de todos os demais idiomas europeus, para a expressão de certas ideias, é mais do que provável que a autora não tenha conseguido apresentar as explicações em sua melhor e mais clara forma. Ela estava lendo em Censar e em outras línguas ideogramáticas antigas, complexas, que, a exemplo, peguem o chinês, anagramáticas. Um símbolo daquele não é uma palavra, não. Quem for estudar chinês vai saber o que é um anagrama. Tarefa de casa. Pesquisa o que é um anagrama e vê como é complexo. A língua que ela estava traduzindo é totalmente anagramática. Ela é uma língua artificial usada pelos grandes adeptos, chamada Censar. O livro secreto de Dizian, o livro dos preceitos de ouro e muitos dos livros que ela consultou em luz astral estão nessa língua. Em especial as instâncias de Dizian. No entanto, tudo quanto podia ser feito sob as mais adversas circunstâncias, sabendo que ela estava gravemente doente na época, o foi. E isso é o máximo que se pode exigir de qualquer escritor. Principalmente de uma pessoa que estava com os rins paralisados, que já não andava mais, estava com problema nas pernas, foi dada como morta, foi ressuscitada miraculosamente para ficar com mais alguns meses de vida, a fim de terminar a obra, e etc, etc, etc. Recapitulemos e, a partir da vastidão dos assuntos expostos,
se demonstrará quão difícil, se não impossível, é fazer-se plena justiça a eles. 1. Minha universitária número 1. Por favor, leia devagar, respeitando vírgulas e pontos. Respire, leia devagar, respeite vírgulas e pontos. Teste, veja como você vai se tornar mais clara. Tenha autoconfiança. Elisa, você lê muito bem. É só uma questão de controlar o nervosismo. Então, dá uma respirada e respeita a pontuação, ok? Ponto 1. Obrigada. Vamos lá. A doutrina secreta é a sabedoria acumulada das idades, e a sua cosmogonia por si só é o mais estupendo e elaborado de todos os sistemas, mesmo valendo como se encontra no exoterismo dos Puranas. Assim Só um mesmo? instante. Velado. Velado quer dizer escondido por meio de alegorias. Exemplo: Bíblia judaico-cristã. Exemplo 2, Anugita e Puranas, Mahabharata, Bhagavad Gita, todos velados. Nada ali deveria ser tido e entendido literalmente, ok? Pois não, Elisa. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados para serem ordenados, registrados e explicados através das desconcertantes séries do progresso evolutivo. Se encontram todos registrados em umas poucas páginas de signos geométricos e hieróglifos. É o que eu acabo de dizer. Grifem signos geométricos e hieróglifos. Ao lado da página, escrevam a palavra Senzar, S-E-N-Z-A-R, a língua dos iniciados. Pensem agora nos murais dos grandes templos do Egito, na pedra Roseta de Champollion. Pensem no hebraico antigo, com apenas consoantes e nenhuma vogal, e pensem na tarefa de casa, línguas ideogramáticas, símbolos, tá bom? Essa historinha de língua articulada, com palavrinha bem pronunciadinha, tipo português, inglês, espanhol, isso é muito recente, meu povo. Isso é coisa aqui, ó, da Idade Média para cá. Antigamente, o coco era seco. Quem estudou latim na escola se lembra como era. Então, signos geométricos e hieróglifos, que era a língua Senzar. Desculpe a interrupção, Elisa, por favor, continue. O olhar iluminado daqueles videntes penetrou o próprio cerne da matéria e registrou a alma das coisas. Ali, onde um simples profano, por sábio que fosse, somente perceberia o trabalho externo da forma.
Mas a ciência moderna não crê na alma das coisas e, portanto, rejeitará todo o sistema da antiga cosmogonia. É inútil dizer que o sistema em questão não é fantasia de um ou de vários indivíduos isolados, que é um arquivo ininterrupto, cobrindo milhares de gerações de videntes, cujas respectivas experiências eram levadas a feito para comprovar e verificar as tradições, transmitidas oralmente de uma raça antiga a outra, sobre os ensinamentos dos seres superiores e, e exaltados que velaram sobre a infância da humanidade, que dura longas eras, E que durante durante que durante longas eras os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo salvo e resgatado do último cataclisma e das transformações dos continentes, passaram suas vidas aprendendo e não ensinando, como faziam. pausa, deixa eu explicar aqui. Preste atenção. Ó, antes de Atlântida afundar, os grandes sábios de lá já faziam suas experiências e usando organelas que nós, arianos, perdemos, como o terceiro olho aberto, que para nós é só a pineal incrustada no centro do cérebro. Espalhados por todo o imenso continente de Atlântida, eles faziam grandes experiências e eles eram cientistas. Um submetia o seu trabalho aos outros e somente quando a verdade era constatada, isso era registrado, ok? Atlântida afundou porque o eixo da Terra mudou e porque é assim, a humanidade, né, ela só aprende no cacete mesmo, na peia. Então, estes sábios que sobreviveram, ao iniciar a nova geração, nós, os arianos, nos outros continentes que foram se conformando, passaram tempos e tempos reaprendendo e não ensinando. Porque a raça nova, ela tinha que ser preparada primeiro para ser ensinada toda a sabedoria acumulada que veio dos outros sistemas estelares e cadeias planetárias e foi transmitida primeiro à Lemúria, depois à Atlântida. E o método deles sempre foi muito parecido com o atual método científico, redescoberto, aspas, 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 aspas e mais aspas, por Galileu, Francis Bacon e o nosso querido Galileu depois, antes de Galileu, deixa eu ver, teve Platão e teve Aristóteles. Aristóteles, Galileu e Francis Bacon, que são os pais da ciência material. O método científico experimental. Quando comparado, o método dos adeptos com suas capacidades psíquicas desenvolvidas segue premissas que foram inventadas pelos cientistas modernos. Um baixinho invocado da Paraíba agora pergunta: inventadas ou relembradas e sugeridas? A palavra usada por Arquimedes foi eureka. E essa história de formular uma lei da gravitação, porque levou
uma porrada de maçã na cabeça, é esquisita para chuchu. Não é não, Isaac Newton, que fazia estudos secretíssimos, sem a igreja da época saber. Shakespeare, Hamlet, o príncipe da Dinamarca, lá perto do finalzinho do primeiro ato. Horácio, meu querido, tem mais coisas entre o céu e a terra do que suspeita nossa vã filosofia. Hashtag fica a dica, viu? Bora estudar. Bora pesquisar mais coisas. Eu só vou inquietar vocês, vou deixar vocês inquietíssimos. Eu vou colocar pulgas enormes, elefantes e mamutes embaixo das orelhas de cada um. Pode continuar, Elisa, de onde parou. Como faziam? Como faziam é respondido, comprovando, testando e verificando em cada esfera da natureza as antigas tradições, por meio de visões independentes de grandes adeptos, ou seja, dos homens que aperfeiçoaram ao mais alto grau possível de seus organismos físicos, mentais, psíquicos e espirituais. Não era aceita a visão de qualquer adepto, até ser confrontada e confirmada pelas visões de outros adeptos, obtidas de modo que se mostrassem como evidência independente e após séculos de experiência. Isso. Qualquer semelhança com o método científico experimental moderno não é mera coincidência. O método científico experimental moderno é cópia da ciência oculta dos adeptos das eras. Adepto, deixa eu explicar o que é essa palavra. Adepto era um ser humano de carne e osso como nós, que fez um profundo desenvolvimento evolutivo em estudos no interior destes templos antigos, ao ponto de unificar e harmonizar todos os seus chakras, permitir que toda a energia acumulada no chakra básico Kundalini seja seguramente acessível e circule por todo o sistema, de modo que sua consciência alcance até os limites do nosso sistemazinho solar, do Sol para cá e de Plutão para lá um pouquinho. Tais seres têm capacidades inimagináveis. Alguns deles foram surpreendidos nos relatos dos livros religiosos em plena atividade e uso dos seus poderes. Isso era incompreensível para os seus discípulos. Os discípulos jamais compreendiam o que os grandes adeptos estavam fazendo. Eu vou dar 2 exemplos das escrituras judaico-cristãs, que é o que nós ocidentais temos mais intimidade. Nas parábolas sobre Moisés subir o monte Sinai para receber a lei de Jeová, voltava Moisés com o rosto em chamas e soltando raios, e o povo ficava todo morrendo de medo e pedia:
Por favor, ao voltar Moisés, que ele não fale conosco, senão morreremos de medo. Isso está lá nas... Quem quiser confirmar, pegue a Bíblia, põe os preconceitos contra a composição da Bíblia de lado, leia a Bíblia por informação histórica e veja as nuances esotéricas dessas passagens. Já o mestre Arat Yehoshua, que ficou conhecido como Jesus tempos depois, era surpreendido por seus discípulos caminhando gravitacionalmente livre sobre as águas do mar da Galileia. E a um comando seu, uma tempestade parava na hora. O senhor Gautama Buda também, depois de sua iluminação, ensinou bastante coisas muito surpreendentes aconteciam quando ele estava por perto, e alguns dos seus discípulos, mais tarde, começaram a se mostrar. Ele chamou eles num cantinho e deu um carão homérico. Todo e qualquer poder que vocês desenvolverem é para usar no serviço da humanidade. Eu não quero saber de ninguém fazendo showzinho nenhum. Nenhum grande adepto jamais exibiu seus poderes. Isso é uma pedra de toque já para vocês irem aí investigando e selecionando o trigo do joio. Ó, o axioma deles, repetindo, saber, ousar, fazer, calar. O mais importante é o último. Certo? Agora vai explicar aos céticos e cientistas do século XIX, 1888 para cá, quando saiu a doutrina secreta, a este século XX, materialista, depravado e desumano, e a este século XXI, abestalhado e abobalhado, porque está ficando essas coisas. Entendem não, gente? Vão pensar que todos nós somos doidos. Então, ó, no que se refere a nós que estamos aqui neste grupinho fechado e seleto, estudando a doutrina secreta, e ele está ficando cada vez mais fechado, porque quem não pode com o pote não pega na rodia, algumas pessoas já estão sentindo que é sério, aí estão deixando para depois, e eu trato essas pessoas com todo carinho, porque não é a hora delas, mais tarde elas vão chegar. Ó, lembrem-se disso. Não saiam tentando convencer ninguém de nada. E estes assuntos mais surpreendentes que eu vou colocando aqui, resultado do que eu já fui sabendo e que eu vou elucidando a partir do que Madame Blavatsky disse e ensina na doutrina secreta, isso é coisa nossa. Aqui, viu? Porque o povo não entende e vai começar até a caçoar de nós e caçoar destas coisas, viu? Pero que elas hay. Yo no creo las brujas, pero que elas hay. Tá bom? Bora voltar? Olha,
Só diz qualquer coisa a quem tiver pelo menos um pouquinho de abstração para considerar. Enquanto o pessoal tiver aí só na maionese com ketchup, deixa eles ir para o McDonald's. Ok? Então, este é o primeiro item. Então, o que diz o primeiro item? Eita! Francinaldo, não vá para o segundo, não. Resuma o primeiro item. O primeiro item é importantíssimo. Ele diz que a doutrina secreta é um fragmento de uma profunda sabedoria ancestral da humanidade, ok? Reunida por muitos sábios, pesquisada por eles, por seus métodos, comparada com um e com outro, e só preservada e divulgada como ensinamento quando comprovada verídica. Eles são cientistas, os adeptos. E os adeptos fazem isso por métodos que lhes permitem penetrar em todos os planos da natureza no que diz respeito a esse sistema solar, de acordo com os adeptos que escreveram as cartas, do Sol para cá e de Plutão, um pouquinho para lá de Plutão. Mas sobre galáxias, não perguntem para eles, não, que eles dizem que não se atrevem a falar para além do nosso sistema solar. Ok? Eu fui avisado que só falta 10 minutos, já são 7h19, então vamos ser racionais, sem ser aquela banda de samba rock. O ponto 2, a lei fundamental, certo? E o ponto 3 em diante fica para a próxima, entendeu? Nós não temos pressa aqui. Os últimos minutos, eu posso aqui, do que nos resta, eu posso responder pelo menos uma indagação ou esclarecer pelo menos um encafifamento. Se eu puder, né? Porque se eu não puder, vou ter que estudar para fazer isso. O Francinaldo, quanto tempo, mais ou menos, não sei se isso é uma pergunta lógica, o tempo que eles levavam para conseguir ter que várias pessoas tivessem a mesma comprovação do mesmo fato? Eu estou sendo bem assim, bem acadêmica, que nem hoje, tu tem que ter um tempo X de comprovação científica para que tal fato realmente seja verídico. Naquela época, quanto tempo esse povo demorava para conseguir comprovar algo que é o item aqui que foi lido? Bem mais. Bem mais porque eles não tinham toda essa obsessão com o tempo que nós temos. Essa nossa obsessão com essas porcariazinhas que nós usamos, isso é de Kali Yuga, da era de ferro que nós vivemos. Nós estamos falando de eras melhores, da era de ouro, da era de prata, onde a humanidade ela ainda era criança e onde esses seres eles eram visitados por seres ainda maiores. Então, eram milhares de anos. Elisa, na doutrina secreta, diz uma coisa muito impressionante. Diz que o princípio mente passou a habitar em nós, ou seja, nós nos transformamos em seres corpóreos e pensantes, logo duplos, né? Seres espirituais habitando em corpos e possuindo mente, tão recentemente quanto há 18 milhões de anos. 18 milhões de anos. Então, esqueça as datações que dão às esfinges e às pirâmides
para fazer com que elas sejam coisas recentes, de apenas 10.000, 8.000, 5.000 anos. A doutrina secreta, ela vai falar de tempos eônicos. Nós vamos estudar em um dos volumes os yugas e a cronologia dos brahmanes. E lá a gente vai ver isso bem direitinho, tá bom? Tá certo? Então, a palestra do meu irmão Bruno está quase começando, tá bom? Se ninguém tiver mais nada para colocar aqui, deixa eu ver como é que está esse chat box. No final da minha pergunta, se você quiser depois responder particular, tudo bem. Não existe, Helena, primeiro, não existe diferença entre Forhat e Kundalini. Kundalini é Forhat dentro de nós. Mas Forhat é a energia do Logos. Então, para completar o ciclo, não tem que haver aquela junção. Não tem separação, Helena, meu amor. Tem a ignorância. Por quê? Porque essa energia ela responde à natureza de cada plano. Quando nós estudamos sobre Forhat, aí lá em Forhat, lá na cosmogênesis, ela tem todos aqueles atributos. Agora, se lembre que assim na Terra como no céu, como é em cima, assim também é embaixo. Se Forhat é uma energia que põe todo o cosmos em movimento, todas as energias que nos põem em movimento são equivalentes a Forhat. Logo, Kundalini é um dos aspectos de Forhat em nós. Mas eles são tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, mas diferente em vibrações. É lógico, meu amor, porque aí, olha os graus. Você quer comparar uma formiguinha com um da gente? Não dá, né? Agora, pegue um da gente e compare com um iniciado da monta de Madame Blavatsky, que já era uma grande iniciada. Vamos ser mais ousados. Pegue um da gente e compare com o iniciado da monta do Mestre Jesus, quando andou na Galileia. Quarta. Aí pegue um da gente, compare com o iniciado da monta do Mestre Jesus, depois que completou o ciclo, morte e ressurreição, que ele se tornou Araque de quinta iniciação, como são os Mestre Moria e Mestre Kutum. E daí, outros seres da hierarquia. Em cada um desses seres, a energia forrática vai trabalhar segundo as proporções e combinações dos agregados de matéria daquele ser. Cada ser é um microcosmos dentro de um imenso macrocosmos. Tá bom? Helena, o que acontece é que esses nomezinhos que a gente dá às coisas só serve para a gente compreender as coisas em seus pequenos aspectos, tá bom? Com o tempo, a gente vai aprendendo a fazer equivalências, ok? Ok. Obrigada, Tá Francinosa. Terminava quando tudo estava pronto. Tá certo, tá bom. Ok, então vamos encerrar. O encerramento de hoje, novamente, é com Dilceia, que tem uma versão interessantíssima para o mantra da unidade. Tá bom? Respira suavemente. Gratidão, gratidão, gratidão. Ó vida plena, que vibras em cada átomo, ó luz eterna, que brilhas em cada criatura.
ó amor imortal, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros seres. Om Shanti. Paz a todos os seres, tenham um ótimo restante de final de semana, tenham uma boa semana e prestem atenção às informações sobre o nosso recesso que vão chegar, certo, durante a semana no grupo. Não se preocupe, ok? Tá, quem entrar na reunião e tiver o link, passa para o grupo para eu entrar. Tá certo, tá bom. Tá, obrigada, fiquem com Deus. Gratidão. Pode ser pelo YouTube também, viu?